Para entender a voz que ecoa em Riacho das Almas, é preciso voltar a 10 de novembro de 1959. Filho de José Porfiro e Dona Estelina, Severino José de Lima, o Bill, cresceu respirando cultura popular. Do pai, herdou o gosto pela poesia e pelo improviso. Da mãe, que servia buchada e sarapatel nas feiras da cidade, herdou o tino comercial e o contato com o povo. A comunicação não foi uma escolha, foi um destino traçado no berço. Preso por um fio estou. Você pede, eu obedeço. Você manda, eu vou. Mal, 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 mal. Muito antes das ondas do rádio, a voz de Bill já viajava. Em 1973, ainda menino, seu talento foi descoberto pelo empresário Sebastião do Parque. Ali, no Parque de Diversões Ideal Lima, Bill transformou o serviço de alto-falante em um verdadeiro show. Música, recados sentimentais e anúncios. Durante 8 anos, ele percorreu Pernambuco, Paraíba e Alagoas, aprendendo na estrada a arte de falar com as multidões. Rapaz, começou o seguinte, eu fiz um curso de eletrônica, aí fui trabalhar no centro da cidade, consertando aqueles equipamentos que na época era a modernização, o analógico no caso. Rádio, radiola, toca-fita de carro, televisores, essas coisas na época. A técnica apurada em eletrônica abriu portas, mas a vocação falava mais alto. Em 1982, Bill conquistou seu espaço na Rádio Vale do Capibaribe, na vizinha Santa Cruz. Aprovado em primeiro lugar no teste de locução, ele comandou programas marcantes como o Desperta Nordeste. Mas o chamado de sua terra natal era forte. Após 7 anos no rádio profissional, Bill sentiu que Riacho das Almas precisava de mais do que apenas uma voz distante. A cidade precisava de um sistema próprio. Mas Riacho era um lugar que não tinha nenhum sistema de comunicação. Por exemplo, perder um documento, não tinha como comunicar à população que fulano de tal perdeu aquele documento. Ia ter uma festa, um baile, não tinha como anunciar. Não tinha como fazer os anúncios do baile, em que ia fazer. Exemplo, uma nota de falecimento, falecia uma pessoa. Não tinha como a população saber quem foi que faleceu. Entendeu? Aí para aí vai. Qualquer assunto que fosse de interesse da população não tinha como ser comunicado. Aí eu achei por bem montar uma rádio comunitária via cabo. Colocar aquelas campanas nos postes. Começou com poucas na época e chegou a 20 na cidade. 20 campanas daquela. Cada avenida principal, rua principal da cidade tinha uma daquela instalada. Então, o estúdio funcionava na segunda travessa do Dr. Manuel Borba, que fica ali nas imediações do atual pátio da feira, lá onde saía toda a comunicação, que tinha um estúdio, aquela coisa toda. A gente trabalhava com fita cassete, disco vinil, a gente tinha programa de forró, a gente tinha programas populares como existe nas emissoras de rádio. E aí isso durou muito tempo. Aí só veio sair do ar com a chegada da Rádio Riacho FM, a rádio comunitária Riacho FM. Teve uma época também que eu recebi um projeto do governo do estado, por isso que se deu o nome, que antes chamava Serviço de Som, era Serviço de Alto-Falante Municipal. As prefeituras tinham esse serviço de alto-falante, só que Riacho das Almas não tinha. Mas a prefeitura é quem tinha o direito de colocar. Aí com o tempo, já que não foi movimentado pela prefeitura na época, aí eu resolvi colocar essa rádio comunitária via cabo, que tinha o nome Som da Cidade. Não era rádio comunitária, Som da Cidade. Aí na época de Arraiz veio um projeto, tem um rapaz daqui que era diretor de esporte, conseguiu. Aí ele arranjou esse material pelo Departamento de Cultura da Prefeitura. A gente montou na cidade, pronto. Aí começou a abranger em quase todas as ruas do centro, as principais. Aí a comunicação ficou top na cidade, pela época, né? Na época. Todo mundo gostou da ideia, aí tudo que queria, uma festa, tudo que acontecesse na cidade, que fosse de interesse da população, ia lá procurar a Bill do Som. Além de consertar equipamentos de som, entendeu? Fazia mais essa locução nessa rádio comunitária. Aí em 99 surgiu a Riacho FM, aí foi ter que sair do ar, foi retransmitido alguns dias ainda, que era o pessoal conhecer mais a rádio. No primeiro dia que a rádio funcionou, foi o primeiro dia que eu entrei também. Pronto, ajudei até colaborei com a montagem do equipamento, confeccionando cabos, dando ideia, aquela coisa toda.
que antes eu já trabalhava como locutor de parque de diversão, isso nos anos 70, eu já estava um cara mais ou menos preparado com as coisas. Em 13 de fevereiro de 1999, Riacho das Almas ganhou a Riacho FM. Com a estrutura montada, o próximo desafio era preencher o silêncio. Uma rádio comunitária precisava falar a língua da sua gente, tocar o que o povo gostava. Foi aí que começou o trabalho de desenhar a grade de horários e escolher os programas que fariam história na cidade. Montaram a programação da Riacho FM. Na época foi até o doutor Deoclésio que deu a ideia do programa de forró. Aí a gente brincando com o pessoal de Limoeiro, sabia do som, tudo dava certo fazer forró. E ou forró ou brega. Digo, pronto, pode botar que a gente faz. Vamos, Bill do som para fazer o forró. Aí eu fazia o Amanhecer na Roça, de 5 a 8. 5 da 8 da manhã, balançando chocalho, dizendo a hora, fazendo comercial das lojas, aquela coisa toda, que era muito comercial na época quando veio com a chegada da rádio, tocando puro regionalismo, que eu conhecia também na época. Pronto. Aí depois, aos sábados, aí foi lançado o programa A Hora do Brega. Quem vai fazer a Hora do Brega? Eu disse, Bill do som é que vai dar certo para fazer. Entendeu? Aí fiquei na Hora do Brega. Aí, até hoje, são 25 anos, exatamente os 25 anos que eu estou na rádio. E não pretendo sair, agora é que eu estou gostando do trabalho. Eu abandonei a área de eletrônica, porque a gente não podia se ocupar em muitas coisas, entendeu? Aí depois veio a ideia de montar um carro de som, para ir mais distante com essas divulgações, essas coisas, que tinha como se deslocar para as vilas do município, dos distritos. Foi uma coisa que deu certo também. Depois veio a ideia de montar um som para eventos, deu certo também, pronto. E é o que a gente vem fazendo até hoje. Fazer campanha política no interior exigia mais do que a voz, exigia criatividade. Sem computadores ou edições digitais, tudo era feito na raça, usando decks de fita cassete e muita imaginação. Bill do Som não era apenas o locutor, ele era a equipe inteira. Ia começar a campanha em 88, de Dioclésio para prefeito, pela primeira vez. Aí havia uma necessidade na época de um locutor para fazer a campanha. Dioclésio, você já arranjou o locutor? Eu disse, não. Não. Aí fizeram uma reunião para lá. Dioclésio arrumou o locutor, arrumei. Disse, quem? Disse, Bill do Som. Mas rapaz, será que vai dar certo? Ele, bem, se não der, sai no outro dia, não tem problema. Mas meu Deus do céu, eu já vinha das antigas, trabalhando com essas coisas. Aí comecei, trabalhando. Naquela época, sem gravação, que não tinha, era para fazer ao vivo os anúncios de comício, de reuniões ao vivo, dentro do carro de som, falando ao vivo no município todinho, e à noite colocar o carro para apresentar os candidatos na época, a vereador, a majoritária. Pronto. Aí depois foi que veio uma ideia de arranjar um deck de fita, cassete, para se gravar com as chamadas. Aí diminuiu mais o trabalho. Mas era para falar durante o dia, rodando o município todinho, a localidade que ia ter o comício, a reunião, e à noite apresentar o comício. Não tinha guia eleitoral, que não tinha rádio na época. Aí tocou o barco. Até encerrar o trabalho de carro de som nas campanhas políticas. Mas todas elas a gente trabalhou. Campanha para deputado, federal, estadual, prefeito, olha, tudo que tinha no município. Antes das redes sociais, a verdadeira rede de Riacho das Almas era tecida pelos fios e cornetas de Bill. O comércio local pulsava no ritmo da sua voz. Da grande loja ao pequeno bar, se não fosse anunciado por ele, parecia que o negócio não existia. Era uma época em que a publicidade tinha endereço certo e que o acompanharam na migração das cornetas para o FM. Os comerciais que tinha na rádio comunitária, na divulgadora, na época, vieram tudo para a rádio, até porque a divulgadora não saiu do ar. Aí quem queria continuar com as chamadas, tudo padronizado direitinho, que na época era gravado na rádio difusora com o Combé Júnior, para diferenciar as vozes, para não ficar com uma voz só, entendeu? Essas coisas. Então eu gravava com o Final de Lima, que não foi da época de vocês, entendeu? Com o Walter Costa na época. Quem fazia essas gravações lá, o trabalho de edição, de mixagem, era com o Combé Júnior, que ainda estava vivo na Rádio Jornal, né? Pronto. E por aí vai. Aí vieram muitos comerciais. Não era no geral que o comércio de Riacho das Almas divulgava na divulgadora, não. Tinha pessoas que não queriam. Agora tinha uma época que a turma fazia questão mesmo de querer divulgar. Era na época de final de ano, para as mensagens de Natal. Quem tinha uma barraquinha, qualquer tipo de comércio, queria divulgar mensagem de Natal. Aí vamos dizer que na época tinha o quê? 30 comerciais
na divulgadora. Quando chegava a época de final de ano, de Natal e Ano, ela passava para 80 mensagens de Natal. Fazia um bloco com 4 músicas e colocava, era 4 músicas e cada bloco de mensagem de Natal com 5 chamadas. Tá entendendo como é? 5 chamadas de mensagem de Natal, 4 músicas, mais 5 e por aí vai. Aí ela funcionava de 8 da manhã, essa divulgadora, de 8 da manhã às 6 da noite. Mas Bill do Som nunca foi apenas entretenimento. Ele se tornou uma instituição de utilidade pública. Em uma época sem telefones fáceis ou internet, ele era o elo que resolvia os problemas urgentes da população. Fosse para anunciar um documento perdido, comunicar um falecimento ou avisar sobre uma festa, a cidade aprendeu a confiar naquela voz inconfundível. Bill do Som não apenas falava para o povo, ele falava pelo povo, preenchendo o silêncio com serviço e cidadania. Rapaz, eu acho que fazer feito de alguma forma não. Eu contribuí muito. Eu tenho certeza que eu contribuí muito. Porque se ninguém tinha uma ideia de trazer um sistema de comunicação para Riacho, que hoje praticamente só a história, entendeu? E ela teve a aceitação que teve, para mim é gratificante. Eu fico feliz com isso. Eu fico feliz porque até hoje eu não encontrei nenhuma rejeição no meu trabalho. Estou aqui na rádio há 25 anos, graças a Deus. Cada vez mais o número de ouvintes aumentando. Primeiro do que tudo, eu tenho uma grande vantagem. Depois que surgiu as redes sociais, a internet para a rádio. Hoje eu tenho o quê? Eu tenho quase 50 mil seguidores. Eu faço um programa aqui, que é o Bregão Popular. Por que Bregão Popular? Para não tocar somente aquela música brega. Aquelas músicas brega, bremo. Para uma coisa mais popular. Por isso que eu crio o nome. Bregão Popular, que pode tocar outro tipo de música. Entendeu? Mas a audiência é estourada aos sábados. Mandar um abraço, boa tarde. Deixa eu dar uma passadinha aqui pelo Facebook. Vai compartilhando aí, vai compartilhando. A minha tristeza. Mandar um abraço aí pra Damiana Pinheiro. Boa tarde, Bill do Som. Manda aí um abraço pra toda a minha família, a família Pinheiro. E que todos tenham um bom final de semana bem abençoado. Alô, Giovanni. A Damiana tá mandando um abraço pra você, pra toda a família. Faço pelo Facebook. Acompanha tudinho, o pessoal vem a participação tudinho. Dá uma entradinha no Facebook, na tela ali do computador. Eu vejo todo mundo que participa, pronto. Estamos pedindo música. A audiência é muito grande para o lado do Ceará, da Paraíba, Rio de Janeiro, São Paulo. Até a turma brinca comigo. Bill do Som é danado. Eu saí da Vila de Couro Dantas com 18 anos e tu tá vivo ainda, que eu já vai fazer 40, que eu já estou aqui em São Paulo. Dona, tu é vivo ainda? Eu digo, eu estou aqui comunicando para vocês. Aí fica naquela... Aí isso é muito gostoso de fazer esse trabalho. Agora 13 horas 3 minutos, 1 da tarde e 3 minutos. Mandar um abraço, boa tarde aí para a Jocélia Ferreira lá no Sítio Chicão. Forte abraço, Jocélia, para você, para toda a família, para o esposo, para todo mundo aí curtindo a gente. Muito obrigado. O microfone continuará ligado. Enquanto o Riacho das Almas crescer e se transformar, a voz que narrou sua história continuará ecoando, viva e presente. Rapaz, o que a gente espera é o que a gente está vendo, cada vez mais a nossa cidade desenvolvendo. Então a gente fica feliz muito com isso. Esse é meu voto, que a cidade cada vez mais cresça, que ela talvez não vá servir para mim muitos e muitos anos, mas tem meus filhos, tem meus netos. Aí eu estou tranquilo que cada vez mais a cidade vai ficar melhor. Hoje, com mais de 4 décadas dedicadas à comunicação, Bill do Som não é apenas uma voz, mas um guardião da história. Em seu estúdio, ele preserva um acervo raro de fitas e equipamentos que contam a evolução do rádio. Do alto-falante do parque às lives na internet, a voz inconfundível de Bill do Som segue conectando o povo de Riacho das Almas.